Azul.
A história começa algum tempo depois dos acontecimentos de Zootopia, quando toda a cidade de Zootopia ainda lembrava do dia em que um enorme escândalo político foi revelado. Tudo começou quando Judy Hopps e Nick Wilde conseguiram expor o plano secreto da então vice-prefeita Dawn Bellwether. Bellwether havia criado uma conspiração para provocar medo entre predadores e presas, manipulando toda a sociedade de Zootopia. Seu objetivo era assumir o poder e controlar a cidade através do medo. Quando Judy e Nick revelaram toda a verdade para a população, o impacto foi enorme. A cidade inteira entrou em choque. Bellwether foi imediatamente presa e julgada. Depois de um longo processo, ela foi condenada à prisão perpétua. Mas para Judy e Nick, aquele momento marcou apenas o começo de algo muito maior. Eles não eram mais apenas dois policiais comuns. Eles haviam se tornado heróis. O novo capítulo de Nick Wilde. Pouco tempo depois do caso Bellwether, algo histórico aconteceu dentro do departamento de polícia de Zootopia. Pela primeira vez na história da cidade, uma raposa se tornaria oficialmente um policial. Durante décadas, muitas presas desconfiavam de predadores, especialmente de raposas. Mas Nick Wilde havia provado que estereótipos podiam ser quebrados. Em uma cerimônia especial organizada pelo departamento de polícia, Nick recebeu oficialmente seu distintivo. Chief Bogo, o chefe da polícia, observava a cerimônia com uma expressão séria, como sempre, mas por dentro ele estava orgulhoso. Nick e Judy agora formavam a primeira dupla oficial de polícia, composta por uma coelha e uma raposa. A cidade inteira começou a chamá-los de a dupla mais improvável de Zootopia. E também a mais eficiente. A celebração da cidade. Alguns meses depois, Zootopia estava se preparando para um evento gigantesco. A cidade estava prestes a celebrar seu 100º aniversário de fundação. Durante décadas, Zootopia havia sido apresentada ao mundo como um exemplo perfeito de convivência entre diferentes espécies. Uma cidade onde qualquer animal poderia se tornar qualquer coisa. Para comemorar esse marco histórico, o novo prefeito da cidade, Mayor Lionheart, decidiu inaugurar um novo projeto tecnológico impressionante. Um sistema chamado Weather Wall. Esse sistema gigantesco permitia controlar diferentes climas dentro da cidade. Graças a ele, cada distrito de Zootopia poderia manter o ambiente ideal para seus habitantes. No distrito ártico, a neve continuaria caindo. No deserto, o calor permaneceria intenso. E nas áreas tropicais, a umidade seria mantida. Era um projeto extremamente caro, mas também um símbolo da diversidade da cidade. Na noite da inauguração, milhares de animais se reuniram para assistir à cerimônia. Fogos de artifício iluminavam o céu, música tocava nas ruas. Era uma noite de celebração. A rotina da nova dupla. Enquanto toda a cidade comemorava, Judy e Nick estavam no departamento de polícia se preparando para mais um dia de trabalho. Apesar da fama, a rotina deles não havia ficado mais fácil. Na verdade, havia ficado mais complicada. Agora, todos esperavam resultados incríveis da dupla que havia salvado Zootopia. Judy estava extremamente focada em manter sua reputação. Nick, por outro lado, ainda mantinha seu humor relaxado. Ele brincava com tudo, até mesmo com as situações mais sérias. Mesmo assim, os dois funcionavam perfeitamente como parceiros. Eles se entendiam sem precisar falar muito. Um novo caso. Naquela manhã, todos os policiais foram convocados para uma reunião urgente. Dentro da sala de briefing, Chief Bogo explicava a situação. Recentemente, as autoridades haviam descoberto um esquema de contrabando. Um funcionário corrupto da alfândega
estava ajudando a transportar cargas ilegais para dentro da cidade. Essas cargas estavam sendo escondidas em contêineres de transporte. O problema era que ninguém sabia exatamente o que estava sendo contrabandeado. Bogo decidiu enviar uma equipe de oficiais experientes para resolver o caso. Judy e Nick, por serem relativamente novos como dupla oficial, receberam uma ordem diferente. Eles deveriam apenas observar, aprender e não interferir. A decisão de Judy. Judy não gostou nada disso. Ela sempre acreditou que poderia fazer mais. Ser apenas uma observadora não combinava com ela. Nick percebeu imediatamente o que estava passando pela cabeça dela. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que Judy tinha quando estava prestes a fazer algo impulsivo. E dessa vez não foi diferente. Judy decidiu que eles iriam investigar por conta própria. A missão disfarçada. Para chegar até o local da operação, Judy teve uma ideia criativa. Ela e Nick se disfarçariam como um casal comum, um casal com um filhote. O plano era simples: entrar no local sem levantar suspeitas e descobrir o que estava acontecendo. Nick adorou a ideia, principalmente a parte de fingir ser um pai de família. Ele até começou a improvisar uma história dramática sobre o aniversário de seu suposto filho. Quando chegaram ao local da operação, um guarda chamado Snaudley tentou impedir a entrada deles. Mas Nick começou a conversar com ele de forma tão convincente que o guarda acabou se distraindo. Enquanto isso, Judy conseguiu se aproximar de um dos contêineres. E quando abriu a porta, ela encontrou algo estranho. Caixas cheias de mercadorias ilegais. Mas antes que pudesse investigar mais, o rádio do guarda começou a tocar. A voz de Chief Bogo ecoou pelo comunicador. A operação oficial havia começado. E naquele momento, Judy e Nick perceberam que estavam em sérios problemas. A perseguição. Quando o guarda percebeu o que estava acontecendo, entrou em pânico. Ele correu até uma van e tentou fugir. Judy e Nick não tinham escolha. Eles pegaram o carro de um policial próximo e começaram a perseguição. A perseguição atravessou várias ruas da cidade. Carros desviavam, sirenas ecoavam. E a cidade inteira estava cheia de turistas por causa da celebração do centenário. Chief Bogo, vendo tudo pelo rádio, estava furioso. Ele não queria caos na cidade em um dia tão importante. O acidente. Durante a fuga, a van perdeu o controle. Ela bateu em um poste e o motorista desmaiou. Mas o veículo continuou descendo a rua, direto em direção a uma grande multidão que assistia ao desfile do centenário. Sem pensar duas vezes, Judy acelerou. Ela pulou do carro, saltou dentro da van em movimento e conseguiu parar o veículo antes que atingisse as pessoas. Mas a van acabou colidindo com uma nova estátua que havia sido construída para a celebração. A primeira pista. Enquanto tudo acontecia, Judy percebeu algo estranho. Ela viu uma figura misteriosa fugindo da cena. Era um réptil. No chão, perto do local do acidente, Judy encontrou algo inesperado. Um pedaço de pele de réptil. Isso era estranho, muito estranho, porque, oficialmente, répteis não existiam mais em Zootopia. O mistério começa. Naquela noite, Judy começou a pesquisar sobre répteis. Ela descobriu algo curioso. Séculos atrás, répteis faziam parte da população da cidade. Mas por algum motivo desconhecido, eles foram banidos. Desde então, ninguém falava mais sobre eles. A história oficial simplesmente dizia que eles haviam desaparecido. Mas Judy tinha certeza de uma coisa. Se um réptil estava na cidade, isso significava que algo muito maior estava acontecendo. E aquele pedaço de pele
Era apenas o começo de um novo mistério. Depois do caos causado pela perseguição da van durante a comemoração do centenário de Zootopia, a situação dentro do departamento de polícia ficou extremamente tensa. O prédio do Zootopia Police Department estava mais silencioso do que o normal naquela manhã. Isso porque todos sabiam que Chief Bogo estava furioso. Quando Judy Hopps e Nick Wilde entraram na sala dele, o clima ficou ainda mais pesado. Bogo olhava para os dois com uma expressão extremamente séria. Ele não precisava levantar a voz para deixar claro que estava irritado. Mas Judy sabia que tinha cometido um erro. Eles haviam ignorado ordens diretas. Eles haviam interferido em uma operação oficial. E pior ainda, tinham causado caos na cidade justamente no dia de uma celebração histórica. Bogo começou a falar com uma voz calma, mas cheia de autoridade. Ele disse que respeitava Judy e Nick. Sabia que os dois tinham salvado a cidade antes. Sabia que eram bons policiais. Mas regras existiam por um motivo, e se eles não aprendessem a seguir essas regras, então talvez não estivessem prontos para trabalhar como parceiros. Judy tentou explicar sobre o pedaço de pele de réptil que havia encontrado. Ela mostrou o fragmento para Bogo. Mas antes que pudesse terminar sua explicação, Bogo levantou a mão. Ele disse que não era hora para teorias malucas. Ele deu um novo aviso aos dois. Se eles falhassem novamente em seguir ordens, seriam separados. E imediatamente designou Judy e Nick para algo completamente diferente. Uma workshop de parceria policial. O workshop de parceria. O workshop acontecia em um centro de treinamento fora do prédio principal da polícia. Era um programa criado para melhorar o trabalho em equipe entre parceiros policiais. Quando Judy e Nick chegaram lá, perceberam que todos os outros participantes eram duplas extremamente bem-sucedidas. Alguns policiais já trabalhavam juntos há anos. Eles se entendiam perfeitamente. Enquanto isso, Judy e Nick eram vistos como a dupla problemática. Alguns dos participantes começaram a cochichar. Outros até riram. Nick percebeu imediatamente. Ele tentou agir como se não se importasse, mas Judy sentiu aquilo profundamente. Ela queria provar que merecia estar ali, que ela e Nick podiam ser uma grande equipe. O instrutor do workshop, um animal chamado Fuzz, começou a explicar os exercícios de cooperação, mas Judy estava distraída. A mente dela ainda estava presa naquele pedaço de pele de réptil. O mistério dos répteis. Naquela noite, Judy voltou para casa e começou a pesquisar tudo o que podia sobre répteis. Ela passou horas lendo arquivos antigos, assistindo vídeos, estudando registros históricos. E quanto mais pesquisava, mais estranho tudo parecia. Décadas atrás, répteis faziam parte da população da cidade. Havia bairros inteiros onde eles viviam. Mas algo aconteceu. Um incidente misterioso envolvendo um turista morto. Depois disso, uma lei foi aprovada. Répteis foram oficialmente banidos de Zootopia. Eles desapareceram completamente da história da cidade. Era como se nunca tivessem existido. Judy sentia que algo estava errado naquela história. O retorno de um nome antigo. Enquanto assistia às notícias da noite, Judy viu algo que chamou sua atenção. Um nome antigo havia reaparecido. Linsley Journal. Esse era um diário histórico que havia desaparecido anos atrás. Segundo alguns historiadores, aquele diário continha informações importantes sobre os primeiros anos de Zootopia. Mas ninguém sabia exatamente o que estava escrito nele. O mais estranho era que o diário havia sido roubado no passado. E o ladrão havia sido descrito como um réptil. Naquele momento, Judy teve uma sensação estranha, como se várias peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. A nova investigação. Judy ligou imediatamente para Nick.
Ela explicou tudo o que havia descoberto. Nick, no começo, achou tudo aquilo meio exagerado. Mas ele conhecia Judy. Quando ela acreditava em algo, era difícil fazê-la desistir. Então, Nick decidiu ajudá-la. Não porque acreditava totalmente na teoria, mas porque acreditava nela. A festa do Zootênio. Enquanto isso, toda a cidade estava se preparando para o evento mais importante da semana, o Zootênio Gala, uma grande festa que reuniria as figuras mais importantes da cidade. Celebridades, políticos, empresários e também o famoso Linsley Journal, que seria exibido como peça histórica. Quando Judy ouviu isso, soube que aquele seria o lugar perfeito para investigar. A infiltração. Na noite da gala, Judy e Nick se vestiram com roupas elegantes. Nick estava usando um terno elegante. Judy usava um vestido sofisticado. Eles entraram no prédio pela porta dos fundos, misturando-se entre convidados e funcionários. A música tocava, luzes brilhavam, animais famosos conversavam entre si, mas Judy estava focada apenas em uma coisa: o diário. Depois de alguns minutos procurando, eles finalmente encontraram o objeto. O Linsley Journal estava dentro de uma vitrine protegida, guardado no centro da exposição. Judy se aproximou lentamente, mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Chief Bogo apareceu de repente. Judy ficou tão surpresa que acabou esbarrando nele. Enquanto isso, Nick caiu no chão. E foi então que ele percebeu algo estranho. No chão, perto da vitrine, havia outro pedaço de pele de réptil. O ataque. Antes que qualquer um pudesse reagir, algo caiu do teto. Uma cobra gigante apareceu no meio da gala. O pânico tomou conta do salão. Animais começaram a correr em todas as direções. A cobra atacou Milton Linsley, um membro importante da família que possuía o diário. Em meio ao caos, a cobra quebrou a vitrine, pegou o diário e começou a fugir. Judy não hesitou. Ela começou a perseguir o réptil dentro do prédio. O encontro com a cobra. Depois de uma longa perseguição pelos corredores, Judy finalmente alcançou o réptil. A cobra estava tentando abrir o estojo do diário, mas quando Judy apontou sua arma, a cobra levantou as mãos. Ela disse algo inesperado. Ela não era a vilã da história. Ela afirmou que o diário continha a verdade, uma verdade que a poderosa família Linsley estava escondendo. Ela disse que precisava daquele diário para salvar seu povo. Antes que Judy pudesse responder, Nick apareceu e acabou derrubando a cobra. O caos estava apenas começando. O caos dentro do salão do Zootênio Gala ainda não havia terminado. A música havia parado. As luzes estavam piscando. E centenas de convidados estavam correndo para todos os lados dentro do enorme salão de eventos de Zootopia. No centro daquela confusão estava Judy Hopps, segurando o misterioso Linsley Journal, enquanto Nick Wilde estava tentando conter a cobra que havia invadido a gala. A cobra ainda estava meio atordoada depois de ter sido derrubada por Nick, mas mesmo assim continuava repetindo a mesma frase. Ela dizia que o diário continha a verdade, uma verdade que havia sido escondida por gerações e que precisava ser revelada. Antes que Judy pudesse entender completamente o que aquilo significava, um grupo de seguranças do evento entrou correndo no salão. Logo atrás deles estavam vários policiais, entre eles, o próprio Chief Bogo. A situação sai do controle. Quando os policiais chegaram ao local, a cena que encontraram parecia completamente caótica. O salão estava destruído. A vitrine do diário estava quebrada. Uma cobra estava no chão. E Judy estava segurando o objeto histórico mais importante da noite. Mas a situação ficou ainda pior
quando membros da poderosa família Lingsley apareceram. Entre eles estava Milton Lingsley, o mesmo animal que havia sido atacado momentos antes. Milton estava furioso. Ele apontou diretamente para a cobra e ordenou algo que chocou Judy. Ele disse aos policiais para matar o réptil imediatamente. Judy ficou congelada por um segundo. Ela olhou para a cobra e percebeu algo. Aquele animal não parecia um criminoso. Parecia desesperado. A mordida. Antes que Judy pudesse reagir, a cobra acordou completamente. Confusa e cercada por policiais armados, ela entrou em pânico. E no meio daquele momento de tensão, ela acabou mordendo alguém. O azarado foi ninguém menos que Chief Bogo. O salão inteiro ficou em silêncio por um segundo. Depois disso, tudo explodiu em caos novamente. Policiais correram para ajudar Bogo. Outros tentaram capturar a cobra. Mas no meio daquela confusão, algo estranho aconteceu. A cobra foi empurrada em direção à varanda do salão e acabou caindo do prédio. Mas antes de atingir o chão, um caminhão que passava pela rua abaixo abriu a porta traseira e alguém dentro do veículo puxou a cobra para dentro. O caminhão desapareceu na noite. Os novos suspeitos. Agora, a situação era muito pior. A cobra havia desaparecido. O diário estava nas mãos de Judy, e vários membros da família Lingsley estavam acusando Judy e Nick de ajudar o criminoso. Em poucos minutos, as ordens começaram a circular pelo rádio da polícia. Judy e Nick estavam oficialmente sendo investigados. E pior ainda, alguns oficiais começaram a tratá-los como cúmplices. Nick percebeu imediatamente que aquilo poderia terminar muito mal. Então ele fez algo impulsivo. Ele pegou o diário das mãos de Judy e puxou ela para fora do salão. Os dois começaram a correr. A fuga. Eles correram pelos corredores do prédio, desceram escadas, passaram por cozinhas e finalmente saíram por uma saída de emergência. Mas a polícia já estava esperando. Sirenas começaram a soar, carros estavam chegando e vários oficiais estavam correndo em direção a eles. Nick e Judy não tiveram escolha. Eles começaram a fugir pelas ruas da cidade. Um velho conhecido. Enquanto fugiam pelas ruas de Zootopia, Nick teve uma ideia. Havia apenas uma pessoa na cidade que poderia ajudá-los naquele momento. Um antigo chefe do crime, Mr. Big. Depois de vários minutos correndo pelas ruas e becos da cidade, Nick e Judy finalmente chegaram até um estacionamento subterrâneo. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, vários guarda-costas apareceram. Eles cercaram os dois imediatamente. Nick suspirou. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Poucos segundos depois, uma pequena limusine branca chegou. A porta se abriu, e Mr. Big saiu do carro. A intervenção de Mr. Big. Mr. Big observou Judy e Nick com seus olhos pequenos e calculistas. Ele já havia ouvido sobre o caos na gala. A notícia estava se espalhando pela cidade rapidamente. Segundo os rumores, 2 policiais haviam ajudado um réptil terrorista a roubar um objeto histórico. Mas Mr. Big conhecia Judy. Ela havia salvado sua filha anos antes. Então, ele decidiu ouvir a história. Depois de alguns minutos de conversa, Mr. Big tomou uma decisão. Ele acreditava que havia algo errado naquela história. Ele decidiu ajudá-los. Uma nova identidade. Mr. Big levou Judy e Nick até um velho armazém abandonado. Lá dentro, havia vários carros e equipamentos. Ele explicou que a polícia provavelmente já estava procurando por eles em toda a cidade. Então lhes deu novas roupas, uma nova identidade temporária e um carro para fugir caso precisassem.
Mas antes de sair, Mr. Big deu um aviso. Ele disse que a família Lingsley era extremamente poderosa. Se eles estavam envolvidos em algo, então aquilo era muito maior do que parecia. Uma nova aliada. Foi naquele momento que uma nova personagem entrou na história. Uma pequena roedora chamada Nibble. Nibble era uma especialista em tecnologia. Ela trabalhava ocasionalmente para Mr. Big e conhecia muitos dos segredos da cidade. Depois de ouvir a história, Nibble disse algo interessante. Ela acreditava saber onde poderiam encontrar respostas. Um lugar chamado Marsh Market. Segundo Nibble, existiam rumores de que alguns répteis ainda viviam escondidos naquele distrito. Animais que haviam sobrevivido ao banimento. O refúgio escondido. Na manhã seguinte, Judy, Nick e Nibble viajaram até Marsh Market. O lugar parecia abandonado. Velhos prédios, armazéns vazios, ruas silenciosas. Mas depois de explorar um pouco a área, Nibble encontrou algo escondido. Uma antiga balsa abandonada no porto. Dentro daquela balsa havia um sistema secreto de túneis. E no final daqueles túneis, um lugar completamente inesperado. Um refúgio secreto, cheio de répteis. Pela primeira vez na história recente de Zootopia, Judy e Nick estavam olhando diretamente para uma comunidade inteira de animais que oficialmente não deveriam existir. O líder dos répteis. Entre os répteis havia um líder, um velho lagarto chamado Jesus. Ele era sábio, calmo e parecia conhecer a história verdadeira de Zootopia. Quando Judy mostrou o diário para ele, o velho lagarto ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse algo que mudou tudo. O diário não era apenas um registro histórico. Era uma prova. Uma prova de que alguém havia roubado uma das maiores invenções da história da cidade, e que essa invenção originalmente pertencia aos répteis. A verdade começa a aparecer. Segundo Jesus, séculos atrás, uma cientista réptil chamada Agnes havia criado o projeto original do sistema climático da cidade. O mesmo sistema que mais tarde se tornaria a famosa Weather Wall. Mas um empresário poderoso, chamado Ebenezer Lingsley, roubou a ideia. Ele registrou o projeto em seu próprio nome e espalhou mentiras sobre os répteis. Depois disso, a população começou a temê-los, e eventualmente eles foram expulsos da cidade. Agora Judy começava a entender. Se aquela história fosse verdade, então a família Lingsley havia construído sua fortuna baseada em uma mentira gigantesca. A chegada da polícia. Mas antes que pudessem continuar a conversa, um barulho ecoou no túnel. Sirenas. A polícia havia encontrado o refúgio. A perseguição estava prestes a recomeçar. O vento frio das montanhas soprava forte ao redor do antigo lodge abandonado. Precisava mostrar a verdade para a cidade inteira. Nick percebeu a decisão nos olhos dela. Ele apenas suspirou. E disse algo que fez Judy sorrir. Ok, cenoura, vamos fazer do seu jeito. A fuga pela montanha. Os dois correram para os fundos do lodge. Ali, havia uma pequena varanda de madeira que dava diretamente para a encosta da montanha. O terreno era íngreme, coberto de neve, extremamente perigoso. Mas era a única saída. Nick pegou uma velha corda que estava pendurada na parede. Ele amarrou rapidamente em uma viga do teto e jogou a outra ponta pela varanda. Sem perder tempo, Judy começou a descer primeiro. Nick veio logo atrás. Mas naquele momento, os policiais arrombaram a porta da frente. Eles estavam dentro do lodge. A queda. Enquanto desciam pela corda, um dos policiais apareceu na varanda. Ele começou a cortar a corda. Nick percebeu tarde demais. A corda se rompeu. Judy e Nick caíram vários metros pela encosta coberta de neve. Um grupo de policiais apareceu de repente na trilha.
Eles o cercaram rapidamente. Nick tentou fugir, mas não havia saída. Ele foi preso. Algumas horas depois, Nick estava sentado dentro de uma cela no centro de detenção da cidade. Ele sabia que a situação era grave. A mídia já estava falando sobre o caso. Segundo as notícias, Judy Hopps e Nick Wilde haviam ajudado um terrorista réptil e roubado documentos importantes da cidade. Nick apenas balançou a cabeça. Ele sabia que tudo aquilo era mentira. Um velho amigo. Enquanto estava na cela, Nick ouviu um barulho vindo da cela ao lado. Uma voz conhecida. Era Nibble, a pequena hacker que havia ajudado eles antes. Ela também havia sido presa durante a operação. Nibble olhou para Nick e perguntou o que havia acontecido com Judy. Nick explicou tudo. Ele contou sobre os documentos, sobre Agnes, sobre a verdade escondida. Nibble ouviu tudo em silêncio. Depois disse algo simples. Eles precisavam fugir. A fuga da prisão. Em poucos minutos, a prisão inteira estava em caos. A grande fuga. Prisioneiros começaram a correr pelos corredores. Guardas gritavam ordens. Sirenas ecoavam por todo o prédio. Nick e Nibble aproveitaram o caos para escapar. Eles chegaram até o estacionamento da prisão. Ali havia vários carros da polícia. Nick entrou em um deles. Ele ainda lembrava como dirigir bem. Depois de alguns segundos tentando ligar o motor, o carro finalmente funcionou. Eles saíram em alta velocidade. A decisão de Judy. Enquanto isso, Judy havia sido levada para um local desconhecido. Ela estava sendo interrogada. Os oficiais queriam saber onde estavam os documentos, mas Judy se recusava a falar. Ela sabia que aqueles documentos eram a única chance de provar a verdade. Durante o interrogatório, Judy percebeu algo. Nem todos os policiais estavam convencidos de que ela era culpada. Alguns deles pareciam confusos. Isso deu esperança a ela. Talvez ainda houvesse tempo para revelar a verdade. O plano começa. Enquanto dirigia pela cidade, Nick teve uma ideia. Ele sabia exatamente quem poderia ajudá-los. Um antigo amigo do departamento de polícia, Klaus Hauser. Klaus Hauser ainda trabalhava na central de informações da polícia. E se alguém pudesse acessar os registros secretos da cidade, era ele. Nick pegou o telefone e fez a ligação. A guerra pela verdade de Zootopia estava apenas começando. A cidade de Zootopia parecia calma naquela madrugada, mas por trás das luzes brilhantes e das ruas movimentadas, algo muito maior estava acontecendo. Dentro de um carro roubado da polícia, Nick Wilde dirigia em alta velocidade pelas avenidas quase vazias. Ao lado dele estava Nibble, concentrada em um pequeno... Alguns minutos depois, o carro parou perto do prédio do Zootopia Police Department. Nick e Nibble não podiam entrar pela porta da frente. A polícia inteira estava procurando por eles. Então, eles decidiram usar uma entrada lateral, que levava ao sistema de manutenção do prédio. Depois de alguns minutos caminhando pelos corredores escuros, finalmente chegaram à sala de arquivos digitais. Ali dentro estava Klaus Hauser. Ele estava sentado em frente ao computador central da polícia. Quando viu Nick entrando pela porta secreta, ficou completamente chocado. Nick explicou rapidamente tudo o que havia acontecido. Contou sobre o diário, sobre a cientista réptil Agnes, sobre a família Lingsley. Klaus Hauser ouviu tudo em silêncio. Ele sabia que Judy jamais faria algo ilegal sem um motivo muito forte. Então decidiu ajudar. O arquivo escondido. Klaus Hauser começou a acessar arquivos antigos do sistema da cidade, registros históricos, patentes científicas, arquivos do governo. Depois de alguns minutos procurando, ele encontrou algo estranho. Um arquivo extremamente antigo.
marcado como confidencial, datado de quase 100 anos atrás. O documento falava sobre o projeto inicial da Weather Wall, a tecnologia que controlava o clima em diferentes regiões da cidade. Oficialmente, o inventor daquela tecnologia era Ebenezer Lingsley, mas o arquivo original contava outra história. O verdadeiro nome do inventor era Agnes, uma cientista réptil. A verdade sobre Agnes. O documento explicava que Agnes havia desenvolvido a tecnologia de controle climático para ajudar diferentes espécies a viver. Mas tudo era mentira. Ele roubou o projeto. Registrou a patente em seu próprio nome. E depois começou a espalhar rumores sobre os répteis. Rumores de que eram perigosos, imprevisíveis, violentos. Em poucos anos, o medo se espalhou pela cidade. E, finalmente, os répteis foram expulsos. O plano atual. Enquanto Nick e os outros analisavam os arquivos, Nibble descobriu algo ainda mais preocupante. A família Lingsley ainda controlava partes do sistema da Weather Wall. Eles tinham acesso a vários centros de controle climático espalhados pela cidade. Se quisessem, poderiam manipular o clima de diferentes distritos. Tempestades artificiais, ondas de calor, tempestades de neve. Era uma tecnologia poderosa e extremamente perigosa nas mãos erradas. Nibble percebeu que os Lingsley estavam preparando algo, um plano, algo que poderia dar a eles controle total sobre a cidade. O retorno de Gary. Enquanto isso, em um lugar completamente diferente da cidade, uma figura se movia silenciosamente pelos becos escuros. Era a cobra chamada Gary. Ele havia sobrevivido à perseguição no canal, mas estava ferido e desesperado. Gary sabia que precisava encontrar Judy. Ela era a única policial que havia acreditado nele. Ele precisava contar o resto da verdade, porque o diário não era a única prova que existia. Havia algo mais. Algo escondido na antiga vizinhança dos répteis. Judy descobre algo importante. Enquanto isso, Judy ainda estava sendo mantida sob custódia. Mas durante a noite, algo inesperado aconteceu. Um dos guardas da instalação abriu discretamente a porta da sala. Era um policial que havia acompanhado Judy em missões antigas. Ele não acreditava que ela fosse culpada. Sem dizer uma palavra, ele entregou a Judy um pequeno comunicador. Do outro lado da linha estava Nick. A voz dele soou baixa, mas determinada. Ele contou tudo o que havia descoberto sobre Agnes, sobre a patente roubada, sobre o plano da família Lingsley. Judy sentiu algo naquele momento, uma mistura de raiva e determinação. Agora ela sabia que precisava terminar aquilo, não apenas para salvar sua reputação, mas para salvar a própria cidade. A nova missão. Nick, Nibble e Clawhauser haviam descoberto algo importante nos arquivos. A antiga vizinhança dos répteis ainda existia. Ela estava abandonada há décadas, escondida sob parte da infraestrutura da Weather Wall. Se a patente original ainda existisse, provavelmente estaria lá. A decisão foi tomada rapidamente. Eles precisavam ir até aquele lugar, antes que os Lingsley destruíssem as provas. Enquanto isso, Judy também conseguiu escapar da instalação de custódia. Agora, pela primeira vez desde a montanha, Nick e Judy estavam novamente livres e prontos para lutar. O caminho para a verdade. A antiga vizinhança dos répteis ficava nos limites da cidade. Um lugar esquecido, cheio de prédios abandonados, estradas quebradas e torres antigas que faziam parte do sistema climático original. Quando Nick, Judy e os outros chegaram lá, perceberam algo imediatamente. Eles não estavam sozinhos. Carros pretos estavam estacionados perto de um dos prédios.
Homens da família Lingsley estavam ali. Eles também estavam procurando algo. Algo escondido naquele lugar. Algo que poderia revelar a verdade que estava enterrada há quase um século. E naquele momento, a corrida final pela verdade de Zootopia estava prestes a começar. A noite havia caído completamente sobre os distritos esquecidos de Zootopia. A antiga vizinhança dos répteis estava mergulhada em silêncio. Prédios abandonados, postes quebrados, placas enferrujadas que ainda carregavam nomes antigos de ruas que ninguém mais lembrava. Era como se aquela parte da cidade tivesse sido apagada da história. No meio daquele cenário deserto, um carro parou lentamente perto de uma velha torre metálica. Dentro do veículo estavam Judy Hopps, Nick Wilde, Nibble e Clawhauser. Os 4 olharam ao redor. Aquilo parecia um lugar esquecido pelo tempo. Mas, segundo os arquivos que haviam descoberto no sistema da polícia, aquela área escondia algo extremamente importante. A verdadeira patente da invenção de Agnes. A prova definitiva de que a história de Zootopia havia sido manipulada. A cidade perdida. Judy foi a primeira a sair do carro. Ela caminhou lentamente pela rua quebrada. Ao redor dela, prédios antigos estavam cobertos de poeira e vegetação. Em algumas paredes, ainda era possível ver murais antigos. Desenhos de répteis vivendo junto com outros animais. Imagens de uma época em que Zootopia realmente tentava ser uma cidade para todos. Nick caminhava logo atrás dela. Ele observava tudo em silêncio. Era estranho pensar que uma parte inteira da cidade havia sido escondida daquele jeito. Como se nunca tivesse existido. Nibble começou a usar um scanner portátil para procurar sinais de energia antiga. Segundo os arquivos, a patente original estava escondida dentro do laboratório de Agnes. Mas aquele laboratório ficava em algum lugar sob aquela vizinhança. A chegada de Gary. Enquanto exploravam o lugar, uma sombra apareceu entre os prédios. Era Gary, a cobra que havia roubado o diário na gala. Ele estava cansado, ferido, mas determinado. Quando viu Judy, levantou a cabeça lentamente. Ele disse que sabia que ela viria. Gary explicou que sua família havia protegido o segredo da patente por gerações, mas recentemente, a família Lingsley descobriu que ainda existia uma chance de revelar a verdade. Por isso, estavam tentando encontrar e destruir o laboratório de Agnes antes que qualquer prova pudesse aparecer. Gary disse que sabia exatamente onde ficava a entrada. O caminho subterrâneo. A entrada para o laboratório estava escondida dentro de um prédio completamente destruído. O lugar parecia ter sido um centro de pesquisa antigo. No chão, havia uma porta metálica pesada, coberta de ferrugem. Gary pressionou um pequeno símbolo gravado na lateral da porta. Um mecanismo antigo começou a funcionar. Depois de alguns segundos, a porta se abriu. Um corredor escuro apareceu diante deles. O laboratório de Agnes ficava ali embaixo. O laboratório perdido. O grupo desceu lentamente as escadas metálicas. Cada passo ecoava pelos corredores vazios. Quando chegaram ao final da escada, encontraram uma enorme sala. Era o antigo laboratório de Agnes. Mesmo depois de décadas abandonado, ainda era possível ver equipamentos científicos espalhados pelo lugar. Computadores antigos, mesas de pesquisa, painéis de controle ligados ao sistema climático. No centro da sala, havia um grande cofre de metal. Gary olhou para Judy. Ele disse que a patente estava ali dentro. A verdade revelada. Nibble começou a trabalhar no sistema de segurança antigo do cofre. Os circuitos eram velhos, mas ainda funcionavam. Depois de alguns minutos tentando quebrar o código, o cofre finalmente se abriu. Dentro dele havia vários documentos, entre eles,
um tubo metálico. Judy abriu o tubo lentamente. Dentro havia um documento original, o registro oficial da invenção da Weatherwall. E no topo da página estava escrito o nome verdadeiro do inventor. Agnes. A prova definitiva. A história verdadeira de Zootopia estava ali. A traição. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um barulho ecoou pelo laboratório. Portas se abriram. Várias luzes fortes iluminaram a sala, e um grupo de guardas armados entrou no laboratório. Atrás deles estavam membros da poderosa família Lingsley. Entre eles estava Milton Lingsley. Ele começou a bater palmas lentamente. Milton disse que estava impressionado. Depois de tantos anos procurando, finalmente alguém havia encontrado o laboratório para ele. Foi então que todos perceberam algo. Alguém havia revelado a localização deles, e aquele alguém estava dentro do grupo. Todos olharam ao redor, até que Milton sorriu e chamou um nome: Pubert, o verdadeiro traidor. Um dos membros que havia ajudado Judy durante a investigação deu um passo à frente. Era Pubert. Ele havia se infiltrado no grupo, fingindo ajudar, mas na verdade estava trabalhando para os Lingsley o tempo todo. Pubert explicou que sua família sempre trabalhou para os Lingsley e que aquela patente precisava desaparecer para sempre. Ele puxou uma arma, apontando diretamente para Judy. O confronto. Nick imediatamente se colocou na frente dela. Ele sabia que a situação era extremamente perigosa. Os guardas estavam armados, e eles estavam cercados. Mas Judy não iria desistir. Ela segurava a patente original, a verdade que poderia mudar a história da cidade inteira. Milton ordenou que entregassem o documento, mas Judy recusou. Foi então que o confronto começou. Guardas avançaram. Nick tentou proteger Judy. Gary atacou um dos seguranças. Nibble tentou desativar as luzes do laboratório. O lugar inteiro virou um caos. O desabamento. Durante a luta, um dos tiros atingiu um painel antigo do sistema climático. Alarmes começaram a tocar. O laboratório inteiro começou a tremer. A estrutura do prédio estava instável. Depois de tantos anos abandonado, qualquer dano poderia causar um colapso. Pedras começaram a cair do teto. Milton gritou para seus guardas pegarem a patente. Mas naquele momento, o chão começou a rachar. O laboratório estava desabando. A corrida pela sobrevivência. Judy segurou a patente com força. Nick pegou a mão dela. E os dois começaram a correr em direção à saída. Gary e Nibble vinham logo atrás. Enquanto isso, Milton e Pubert também tentavam escapar. O laboratório estava caindo aos pedaços. Partes do teto desabavam. Faíscas elétricas iluminavam o corredor. E todos estavam correndo contra o tempo. A verdade sobre Zootopia estava finalmente prestes a vir à tona. Mas primeiro, eles precisavam sobreviver. O chão do antigo laboratório começou a tremer violentamente. Rachaduras profundas se espalhavam pelo piso de metal, enquanto pedaços do teto caíam ao redor. O sistema de energia antigo estava entrando em colapso. Faíscas elétricas iluminavam o ambiente escuro com flashes azuis. Alarmes antigos começaram a soar. O laboratório secreto de Agnes, que havia permanecido escondido por quase um século, estava desmoronando. No meio daquele caos, estavam Judy Hopps e Nick Wilde, correndo desesperadamente em direção ao corredor que levava à saída. Judy segurava o tubo metálico que continha a patente original, a prova definitiva. A prova de que a história de Zootopia havia sido construída sobre uma mentira. Atrás deles vinham Gary e Nibble. Mais atrás ainda estavam Milton Lingsley, Pubert e vários guardas armados. Ninguém queria ficar naquele laboratório quando ele finalmente desabasse.
Mas todos queriam a mesma coisa: a patente. A corrida no corredor. O corredor estreito que levava para fora do laboratório estava parcialmente destruído. Tubulações antigas haviam se rompido. Vapor quente escapava das paredes. O chão estava coberto de pedaços de metal e concreto. Nick corria na frente, abrindo caminho. Judy vinha logo atrás, protegendo o tubo com a patente. Gary deslizava rapidamente pelo chão, desviando dos destroços. Nibble tentava acompanhar o ritmo dos outros. Atrás deles, os guardas começaram a disparar. Os tiros ecoavam pelo corredor. Nick puxou Judy para trás de uma parede quebrada. Os dois respiravam pesadamente. Judy apertava o tubo contra o peito. Ela sabia que não podia deixar aquele documento cair nas mãos erradas. O confronto com Pubert. Foi então que Pubert apareceu no final do corredor. Ele havia conseguido cortar caminho por outro túnel. A arma dele estava apontada diretamente para Judy. O sorriso frio no rosto dele deixava claro que ele acreditava ter vencido. Ele disse que aquela corrida tinha acabado. Que a história de Zootopia permaneceria exatamente como sempre foi. Que ninguém precisava saber da verdade. Judy levantou lentamente as mãos, mas ela não parecia assustada. Ela parecia determinada. Nick percebeu algo no olhar dela. Ela estava planejando alguma coisa. E no momento em que Pubert deu um passo à frente, Gary se lançou contra ele. A cobra saltou do chão com velocidade impressionante. Pubert tentou reagir, mas já era tarde. Ele perdeu o equilíbrio e caiu contra uma das paredes rachadas. O impacto fez com que um pedaço enorme do teto desabasse, bloqueando parte do corredor. A chegada de Milton. Mas a vitória durou apenas alguns segundos. Logo depois, Milton Lingsley apareceu. A expressão dele estava completamente diferente agora. Não havia mais arrogância. Havia raiva. Ele apontou para Judy e ordenou que ela entregasse a patente. Judy recusou novamente. Ela disse algo que fez Milton perder completamente a paciência. Ela disse que a cidade merecia saber a verdade. Que a invenção de Agnes havia sido roubada, que os répteis haviam sido expulsos injustamente. Milton respondeu apenas com um gesto. Os guardas começaram a avançar. O desabamento total. Nesse momento, o laboratório sofreu o golpe final. Uma explosão elétrica sacudiu toda a estrutura. A energia restante nos sistemas antigos entrou em curto. O chão começou a afundar. Partes inteiras do corredor começaram a desmoronar. Nick percebeu que se não saíssem imediatamente, todos morreriam ali. Ele pegou Judy pela mão e puxou ela em direção à escada que levava para a superfície. Gary e Nibble vieram logo atrás. Milton e seus guardas tentaram seguir, mas o chão começou a desabar atrás deles. O laboratório estava finalmente colapsando. A saída para a superfície. Quando finalmente chegaram ao topo da escada, a porta metálica que levava para fora estava parcialmente bloqueada por destroços. Nick tentou empurrar, mas não se movia. Gary deslizou por uma pequena abertura e começou a empurrar do outro lado. Nibble ajudou também. Depois de alguns segundos de esforço conjunto, a porta finalmente se abriu. O grupo saiu para a superfície. O ar frio da noite atingiu seus rostos. Eles estavam novamente na antiga vizinhança abandonada. Mas a luta ainda não havia terminado. Porque naquele momento, vários carros pretos apareceram nas ruas. Mais homens da família Lingsley estavam chegando. A perseguição começa. Judy e os outros correram até o carro que haviam usado para chegar ali. Nick entrou no banco do motorista. Nibble pulou no banco de trás. Gary se acomodou no espaço entre os bancos. Judy entrou no banco do passageiro ainda segurando a patente. Nick ligou o motor.
O carro arrancou em alta velocidade, mas logo atrás deles, vários veículos começaram a perseguição. A corrida pelas ruas esquecidas de Zootopia havia começado. A estrada para o centro da cidade. Os carros avançavam pelas ruas quebradas da antiga vizinhança reptiliana. Poeira levantava atrás dos pneus. Faróis iluminavam os prédios abandonados. Nick dirigia com habilidade impressionante, mas os homens de Milton eram muitos. Alguns começaram a tentar bloquear a estrada. Outros se aproximavam pelas laterais. Gary olhava pela janela traseira. Ele disse que havia apenas uma forma de vencer aquela corrida. Eles precisavam chegar ao centro da cidade. Precisavam mostrar a patente ao público, antes que Milton pudesse destruí-la. O plano final. Judy pensou por alguns segundos. Então teve uma ideia. Naquela noite, ainda estava acontecendo o grande festival do centenário de Zootopia. Milhares de animais estavam reunidos no centro da cidade, e todas as emissoras de televisão estavam transmitindo o evento ao vivo. Se conseguissem chegar até o palco principal, poderiam mostrar a patente para toda a cidade ao mesmo tempo. E ninguém poderia esconder a verdade novamente. Nick sorriu. Era um plano arriscado, mas também era o único plano possível. Ele acelerou ainda mais. A corrida pela verdade de Zootopia estava entrando em sua fase final. Répteis faziam parte da população da cidade. Havia bairros inteiros onde eles viviam. Mas algo aconteceu. Um incidente misterioso envolvendo um turista morto. Depois disso, uma lei foi aprovada. Répteis foram oficialmente banidos de Zootopia. Eles desapareceram completamente da história da cidade. Era como se nunca tivessem existido. Judy sentia que algo estava errado naquela história. O retorno de um nome antigo. Enquanto assistia às notícias da noite, Judy viu algo que chamou sua atenção. Um nome antigo havia reaparecido. Lingsley Journal. Esse era um diário histórico que havia desaparecido anos atrás. Segundo alguns historiadores, aquele diário continha informações importantes sobre os primeiros anos de Zootopia. Mas ninguém sabia exatamente o que estava escrito nele. O mais estranho era que o diário havia sido roubado no passado, e o ladrão havia sido descrito como um réptil. Naquele momento, Judy teve uma sensação estranha, como se várias peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. A nova investigação. Judy ligou imediatamente para Nick. Ela explicou tudo o que havia descoberto. Nick, no começo, achou tudo aquilo meio exagerado. Mas ele conhecia Judy. Quando ela acreditava em algo, era difícil fazê-la desistir. Então, Nick decidiu ajudá-la. Não porque acreditava totalmente na teoria, mas porque acreditava nela. A festa do Zootênio. Enquanto isso, toda a cidade estava se preparando para o evento mais importante da semana, o Zootênio Gala, uma grande festa que reuniria as figuras mais importantes da cidade. Celebridades, políticos, empresários e também o famoso Lingsley Journal, que seria exibido como peça histórica. Quando Judy ouviu isso, soube que aquele seria o lugar perfeito para investigar. A infiltração. Na noite da gala, Judy e Nick se vestiram com roupas elegantes. Nick estava usando um terno elegante. Judy usava um vestido sofisticado. Eles entraram no prédio pela porta dos fundos, misturando-se entre convidados e funcionários. A música tocava, luzes brilhavam, animais famosos conversavam entre si, mas Judy estava focada apenas em uma coisa: o diário. Depois de alguns minutos procurando, eles finalmente encontraram o objeto. O Lingsley Journal estava dentro de uma vitrine protegida, guardado no centro da exposição. Judy se aproximou lentamente, mas naquele momento, algo inesperado aconteceu.
Chief Bogo apareceu de repente. Judy ficou tão surpresa que acabou esbarrando nele. Enquanto isso, Nick caiu no chão. E foi então que ele percebeu algo estranho. No chão, perto da vitrine, havia outro pedaço de pele de réptil. O ataque. Antes que qualquer um pudesse reagir, algo caiu do teto. Uma cobra gigante apareceu no meio da gala. O pânico tomou conta do salão. Animais começaram a correr em todas as direções. A cobra atacou Milton Lingsley, um membro importante da família que possuía o diário. Em meio ao caos, a cobra quebrou a vitrine, pegou o diário e começou a fugir. Judy não hesitou. Ela começou a perseguir o réptil dentro do prédio. O encontro com a cobra. Depois de uma longa perseguição pelos corredores, Judy finalmente alcançou o réptil. A cobra estava tentando abrir o estojo do diário, mas quando Judy apontou sua arma, a cobra levantou as mãos. Ela disse algo inesperado. Ela não era a vilã da história. Ela afirmou que o diário continha a verdade, uma verdade que a poderosa família Lingsley estava escondendo. Ela disse que precisava daquele diário para salvar seu povo. Antes que Judy pudesse responder, Nick apareceu e acabou derrubando a cobra. O caos estava apenas começando. O caos dentro do salão do Zootenial Gala ainda não havia terminado. A música havia parado. As luzes estavam piscando. E centenas de convidados estavam correndo para todos os lados dentro do enorme salão de eventos de Zootopia. No centro daquela confusão estava Judy Hopps, segurando o misterioso Lingsley Journal, enquanto Nick Wilde estava tentando conter a cobra que havia invadido a gala. A cobra ainda estava meio atordoada depois de ter sido derrubada por Nick, mas mesmo assim continuava repetindo a mesma frase. Ela dizia que o diário continha a verdade, uma verdade que havia sido escondida por gerações e que precisava ser revelada. Antes que Judy pudesse entender completamente o que aquilo significava, um grupo de seguranças do evento entrou correndo no salão. Logo atrás deles estavam vários policiais, entre eles, o próprio Chief Bogo. A situação sai do controle. Quando os policiais chegaram ao local, a cena que encontraram parecia completamente caótica. O salão estava destruído. A vitrine do diário estava quebrada. Uma cobra estava no chão. E Judy estava segurando o objeto histórico mais importante da noite. Mas a situação ficou ainda pior quando membros da poderosa família Lingsley apareceram. Entre eles estava Milton Lingsley, o mesmo animal que havia sido atacado momentos antes. Milton estava furioso. Ele apontou diretamente para a cobra e ordenou algo que chocou Judy. Ele disse aos policiais para matar o réptil imediatamente. Judy ficou congelada por um segundo. Ela olhou para a cobra e percebeu algo. Aquele animal não parecia um criminoso. Parecia desesperado. A mordida. Antes que Judy pudesse reagir, a cobra acordou completamente. Confusa e cercada por policiais armados, ela entrou em pânico. E no meio daquele momento de tensão, ela acabou mordendo alguém. O azarado foi ninguém menos que Chief Bogo. O salão inteiro ficou em silêncio por um segundo. Depois disso, tudo explodiu em caos novamente. Policiais correram para ajudar Bogo. Outros tentaram capturar a cobra. Mas no meio daquela confusão, algo estranho aconteceu. A cobra foi empurrada em direção à varanda do salão e acabou caindo do prédio. Mas antes de atingir o chão, um caminhão que passava pela rua abaixo abriu a porta traseira e alguém dentro do veículo puxou a cobra para dentro. O caminhão desapareceu na noite. Os novos suspeitos. Agora, a situação era muito pior. A cobra havia desaparecido. O diário estava nas mãos de Judy.
e vários membros da família Lingsley estavam acusando Judy e Nick de ajudar o criminoso. Em poucos minutos, as ordens começaram a circular pelo rádio da polícia. Judy e Nick estavam oficialmente sendo investigados. E pior ainda, alguns oficiais começaram a tratá-los como cúmplices. Nick percebeu imediatamente que aquilo poderia terminar muito mal. Então ele fez algo impulsivo. Ele pegou o diário das mãos de Judy e puxou ela para fora do salão. Os dois começaram a correr. A fuga. Eles correram pelos corredores do prédio, desceram escadas, passaram por cozinhas e finalmente saíram por uma saída de emergência. Mas a polícia já estava esperando. Sirenas começaram a soar, carros estavam chegando e vários oficiais estavam correndo em direção a eles. Nick e Judy não tiveram escolha. Eles começaram a fugir pelas ruas da cidade. Um velho conhecido. Enquanto fugiam pelas ruas de Zootopia, Nick teve uma ideia. Havia apenas uma pessoa na cidade que poderia ajudá-los naquele momento. Um antigo chefe do crime, Mr. Big. Depois de vários minutos correndo pelas ruas e becos da cidade, Nick e Judy finalmente chegaram até um estacionamento subterrâneo. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, vários guarda-costas apareceram. Eles cercaram os dois imediatamente. Nick suspirou. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Poucos segundos depois, uma pequena limusine branca chegou. A porta se abriu, e Mr. Big saiu do carro. A intervenção de Mr. Big. Mr. Big observou Judy e Nick com seus olhos pequenos e calculistas. Ele já havia ouvido sobre o caos na gala. A notícia estava se espalhando pela cidade rapidamente. Segundo os rumores, 2 policiais haviam ajudado um réptil terrorista a roubar um objeto histórico. Mas Mr. Big conhecia Judy. Ela havia salvado sua filha anos antes. Então ele decidiu ouvir a história. Depois de alguns minutos de conversa, Mr. Big tomou uma decisão. Ele acreditava que havia algo errado naquela história. Ele decidiu ajudá-los. Uma nova identidade. Mr. Big levou Judy e Nick até um velho armazém abandonado. Lá dentro, havia vários carros e equipamentos. Ele explicou que a polícia provavelmente já estava procurando por eles em toda a cidade. Então lhes deu novas roupas, uma nova identidade temporária e um carro para fugir caso precisassem. Mas antes de sair, Mr. Big deu um aviso. Ele disse que a família Lingsley era extremamente poderosa. Se eles estavam envolvidos em algo, então aquilo era muito maior do que parecia. Uma nova aliada. Foi naquele momento que uma nova personagem entrou na história. Uma pequena roedora chamada Nibble. Nibble era uma especialista em tecnologia. Ela trabalhava ocasionalmente para Mr. Big e conhecia muitos dos segredos da cidade. Depois de ouvir a história, Nibble disse algo interessante. Ela acreditava saber onde poderiam encontrar respostas. Um lugar chamado Marsh Market. Segundo Nibble, existiam rumores de que alguns répteis ainda viviam escondidos naquele distrito. Animais que haviam sobrevivido ao banimento. O refúgio escondido. Na manhã seguinte, Judy, Nick e Nibble viajaram até Marsh Market. O lugar parecia abandonado. Velhos prédios, armazéns vazios, ruas silenciosas. Mas depois de explorar um pouco a área, Nibble encontrou algo escondido. Uma antiga balsa abandonada no porto. Dentro daquela balsa havia um sistema secreto de túneis. E no final daqueles túneis, um lugar completamente inesperado. Um refúgio secreto, cheio de répteis. Pela primeira vez na história recente de Zootopia, Judy e Nick estavam olhando diretamente para uma comunidade inteira de animais que oficialmente não deveriam existir.
O líder dos répteis. Entre os répteis havia um líder, um velho lagarto chamado Jesus. Ele era sábio, calmo e parecia conhecer a história verdadeira de Zootopia. Quando Judy mostrou o diário para ele, o velho lagarto ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse algo que mudou tudo. O diário não era apenas um registro histórico. Era uma prova. Uma prova de que alguém havia roubado uma das maiores invenções da história da cidade, e que essa invenção originalmente pertencia aos répteis. A verdade começa a aparecer. Segundo Jesus, séculos atrás, uma cientista réptil chamada Agnes havia criado o projeto original do sistema climático da cidade. O mesmo sistema que mais tarde se tornaria a famosa Weather Wall. Mas um empresário poderoso, chamado Ebenezer Linsley, roubou a ideia. Ele registrou o projeto em seu próprio nome e espalhou mentiras sobre os répteis. Depois disso, a população começou a temê-los, e eventualmente eles foram expulsos da cidade. Agora Judy começava a entender. Se aquela história fosse verdade, então a família Linsley havia construído sua fortuna baseada em uma mentira gigantesca. A chegada da polícia. Mas antes que pudessem continuar a conversa, um barulho ecoou no túnel. Sirenas. A polícia havia encontrado o refúgio. A perseguição estava prestes a recomeçar. O vento frio das montanhas soprava forte ao redor do antigo lodge abandonado. Precisava mostrar a verdade para a cidade inteira. Nick percebeu a decisão nos olhos dela. Ele apenas suspirou. E disse algo que fez Judy sorrir. Ok, cenoura. Vamos fazer do seu jeito. A fuga pela montanha. Os dois correram para os fundos do lodge. Ali, havia uma pequena varanda de madeira que dava diretamente para a encosta da montanha. O terreno era íngreme, coberto de neve, extremamente perigoso. Mas era a única saída. Nick pegou uma velha corda que estava pendurada na parede. Ele amarrou rapidamente em uma viga do teto e jogou a outra ponta pela varanda. Sem perder tempo, Judy começou a descer primeiro. Nick veio logo atrás, mas naquele momento, os policiais arrombaram a porta da frente. Eles estavam dentro do lodge. A queda. Enquanto desciam pela corda, um dos policiais apareceu na varanda. Ele começou a cortar a corda. Nick percebeu tarde demais. A corda se rompeu. Judy e Nick caíram vários metros pela encosta coberta de neve. Um grupo de policiais apareceu de repente na trilha. Eles o cercaram rapidamente. Nick tentou fugir, mas não havia saída. Ele foi preso. Algumas horas depois, Nick estava sentado dentro de uma cela no centro de detenção da cidade. Ele sabia que a situação era grave. A mídia já estava falando sobre o caso. Segundo as notícias, Judy Hopps e Nick Wilde haviam ajudado um terrorista réptil e roubado documentos importantes da cidade. Nick apenas balançou a cabeça. Ele sabia que tudo aquilo era mentira. Um velho amigo. Enquanto estava na cela, Nick ouviu um barulho vindo da cela ao lado. Uma voz conhecida. Era Nibble, a pequena hacker que havia ajudado eles antes. Ela também havia sido presa durante a operação. Nibble olhou para Nick e perguntou o que havia acontecido com Judy. Nick explicou tudo. Ele contou sobre os documentos, sobre Agnes, sobre a verdade escondida. Nibble ouviu tudo em silêncio. Depois disse algo simples. Eles precisavam fugir. A fuga da prisão. Em poucos minutos, a prisão inteira estava em caos. A grande fuga. Prisioneiros começaram a correr pelos corredores. Guardas gritavam ordens. Sirenas ecoavam por todo o prédio. Nick e Nibble aproveitaram o caos para escapar. Eles chegaram até o estacionamento da prisão. Ali havia vários carros da polícia. Nick entrou em um deles. Ele ainda lembrava como dirigir bem.
Depois de alguns segundos tentando ligar o motor, o carro finalmente funcionou. Eles saíram em alta velocidade. A decisão de Judy. Enquanto isso, Judy havia sido levada para um local desconhecido. Ela estava sendo interrogada. Os oficiais queriam saber onde estavam os documentos, mas Judy se recusava a falar. Ela sabia que aqueles documentos eram a única chance de provar a verdade. Durante o interrogatório, Judy percebeu algo. Nem todos os policiais estavam convencidos de que ela era culpada. Alguns deles pareciam confusos. Isso deu esperança a ela. Talvez ainda houvesse tempo para revelar a verdade. O plano começa. Enquanto dirigia pela cidade, Nick teve uma ideia. Ele sabia exatamente quem poderia ajudá-los. Um antigo amigo do departamento de polícia, Klaus Hauser. Klaus Hauser ainda trabalhava na central de informações da polícia. E se alguém pudesse acessar os registros secretos da cidade, era ele. Nick pegou o telefone e fez a ligação. A guerra pela verdade de Zootopia estava apenas começando. A cidade de Zootopia parecia calma naquela madrugada, mas por trás das luzes brilhantes e das ruas movimentadas, algo muito maior estava acontecendo. Dentro de um carro roubado da polícia, Nick Wilde dirigia em alta velocidade pelas avenidas quase vazias. Ao lado dele estava Nibble, concentrada em um pequeno... Alguns minutos depois, o carro parou perto do prédio do Zootopia Police Department. Nick e Nibble não podiam entrar pela porta da frente. A polícia inteira estava procurando por eles. Então, eles decidiram usar uma entrada lateral, que levava ao sistema de manutenção do prédio. Depois de alguns minutos caminhando pelos corredores escuros, finalmente chegaram à sala de arquivos digitais. Ali dentro estava Klaus Hauser. Ele estava sentado em frente ao computador central da polícia. Quando viu Nick entrando pela porta secreta, ficou completamente chocado. Nick explicou rapidamente tudo o que havia acontecido. Contou sobre o diário, sobre a cientista réptil Agnes, sobre a família Lingsley. Klaus Hauser ouviu tudo em silêncio. Ele sabia que Judy jamais faria algo ilegal sem um motivo muito forte. Então decidiu ajudar. O arquivo escondido. Klaus Hauser começou a acessar arquivos antigos do sistema da cidade, registros históricos, patentes científicas, arquivos do governo. Depois de alguns minutos procurando, ele encontrou algo estranho. Um arquivo extremamente antigo, marcado como confidencial, datado de quase 100 anos atrás. O documento falava sobre o projeto inicial da Weather Wall, a tecnologia que controlava o clima em diferentes regiões da cidade. Oficialmente, o inventor daquela tecnologia era Ebenezer Lingsley, mas o arquivo original contava outra história. O verdadeiro nome do inventor era Agnes, uma cientista réptil. A verdade sobre Agnes. O documento explicava que Agnes havia desenvolvido a tecnologia de controle climático para ajudar diferentes espécies a viver. Mas tudo era mentira. Ele roubou o projeto. Registrou a patente em seu próprio nome. E depois começou a espalhar rumores sobre os répteis. Rumores de que eram perigosos, imprevisíveis, violentos. Em poucos anos, o medo se espalhou pela cidade. E, finalmente, os répteis foram expulsos. O plano atual. Enquanto Nick e os outros analisavam os arquivos, Nibble descobriu algo ainda mais preocupante. A família Lingsley ainda controlava partes do sistema da Weather Wall. Eles tinham acesso a vários centros de controle climático espalhados pela cidade. Se quisessem, poderiam manipular o clima de diferentes distritos. Tempestades artificiais, ondas de calor, tempestades de neve. Era uma tecnologia poderosa e extremamente perigosa nas mãos erradas. Nibble percebeu que os Lingsley estavam preparando algo, um plano,
algo que poderia dar a eles controle total sobre a cidade. O retorno de Gary. Enquanto isso, em um lugar completamente diferente da cidade, uma figura se movia silenciosamente pelos becos escuros. Era a cobra chamada Gary. Ele havia sobrevivido à perseguição no canal, mas estava ferido e desesperado. Gary sabia que precisava encontrar Judy. Ela era a única policial que havia acreditado nele. Ele precisava contar o resto da verdade, porque o diário não era a única prova que existia. Havia algo mais. Algo escondido na antiga vizinhança dos répteis. Judy descobre algo importante. Enquanto isso, Judy ainda estava sendo mantida sob custódia. Mas durante a noite, algo inesperado aconteceu. Um dos guardas da instalação abriu discretamente a porta da sala. Era um policial que havia acompanhado Judy em missões antigas. Ele não acreditava que ela fosse culpada. Sem dizer uma palavra, ele entregou a Judy um pequeno comunicador. Do outro lado da linha estava Nick. A voz dele soou baixa, mas determinada. Ele contou tudo o que havia descoberto sobre Agnes, sobre a patente roubada, sobre o plano da família Lingsley. Judy sentiu algo naquele momento, uma mistura de raiva e determinação. Agora ela sabia que precisava terminar aquilo, não apenas para salvar sua reputação, mas para salvar a própria cidade. A nova missão. Nick, Nibble e Clawhauser haviam descoberto algo importante nos arquivos. A antiga vizinhança dos répteis ainda existia. Ela estava abandonada há décadas, escondida sob parte da infraestrutura da Weatherwall. Se a patente original ainda existisse, provavelmente estaria lá. A decisão foi tomada rapidamente. Eles precisavam ir até aquele lugar, antes que os Lingsley destruíssem as provas. Enquanto isso, Judy também conseguiu escapar da instalação de custódia. Agora, pela primeira vez desde a montanha, Nick e Judy estavam novamente livres e prontos para lutar. O caminho para a verdade. A antiga vizinhança dos répteis ficava nos limites da cidade. Um lugar esquecido, cheio de prédios abandonados, estradas quebradas e torres antigas que faziam parte do sistema climático original.